Boa noite novamente. Se você está livre, amanhã, terça e quarta, nós vamos ter um estudo lá no Ebenezer. E dia todo, segunda, terça e quarta. E nós vamos estudar sobre o tema do crer, que é a fé e o Evangelho de João, acho que é o título certo, se a fé de acordo com o Evangelho de João, e vamos contextualizar, jogar isso no contexto de cada livro do Novo Testamento. É um estudo bom, na minha modo de ver. O professor é meio estranho, mas o estudo é bom. Então você está convidado, né, se você puder vir. Muito bem, aqui em capítulo 17, o que a gente nota é Jesus fazendo uma oração, ok? Pelo que eu entendo, é a maior oração do Novo Testamento e pelo que eu entendo, é a maior oração da Bíblia. Pelo que me lembro, é a maior oração do Novo Testamento e eu creio que é a maior oração da Bíblia. Feita por quem? Por Jesus. Quem é Jesus? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Capítulo 1, versículos aí de 1 a 3. E nada que foi feito sem ele. Deixa eu ler tudo ali de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. De capítulo 1, de 1 a 5. E no versículo 14, a gente nota que e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e viu a sua glória como do unigênito do Pai. Nós já falamos sobre isso na aula dominical, que Jesus é o Verbo, que era Deus no princípio, criador de todas as coisas, se fez carne. Quer dizer, o Verbo criador de todas as coisas, que era Deus no princípio, se fez carne, e é Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, o que é que Jesus veio fazer aqui? A memória dele veio criar a condição para nós chegarmos ao céu. Basta dizer que nós vimos isso, né? Que através dele nós somos feitos filhos de Deus, certo? E a luz estava nele, a luz prevalece sobre as trevas. Então ele veio criar condições para nós podermos chegar até o Pai celestial, ok? No livro inteiro a gente nota sobre isso. E ele vem ensinando isso durante o livro todo. Quem ele era, o Verbo lá no princípio se fez carne e veio aqui provando através do livro, falando quem ele era. O Verbo veio verbalizar, na minha modo de ver. Não sei se essa palavra está no dicionário ou não, mas se não tiver, vamos inventar ela. Verbalização, ou seja, o Verbo veio verbalizar. E o verbo é uma ação, né? É uma ação. Você fala poderosamente, com ação. Então, comer, você come, fala que come e come. O verbo implica uma ação de comer. Andar implica uma ação de caminhar e assim por diante, certo? Viajar implica uma ação de que você está indo a algum lugar e assim por diante. Então, o verbo veio agir poderosamente através da sua palavra e nós já vimos que é a condição de sermos feitos filhos de Deus e irmos para o céu. Então, aqui no capítulo 17, Jesus está no final da sua vida, certo? E ele, então, faz uma oração. E essa oração, ele fala, não vou explicar, me levaria pelo menos 1 hora para explicar tudo isso aqui, mas o que ele diz é o seguinte: ele glorificou o Pai, como? Falando. Ele veio falar e fazer. Então ele fez e falou e fez. Está dizendo na oração. E aí ele fala, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo.
Mas ele ora em benefício dos seus discípulos, na verdade, em benefício dos seus discípulos. E ele fala no versículo 17, simplificando aqui, não vou falar tudo, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, o que é que Jesus está orando na verdade? Pela santificação dos seus discípulos. O que é santificação? Olha só, santifica-os na verdade. A santificação é na verdade. A tua palavra é verdade. O que ele vem fazendo? Ele vem falando, fazendo e falando o tempo todo. Agora, no final da sua vida, antes de ir embora para o céu, logo em seguida ele é preso. Ele ora ao Pai que santifique os seus seguidores. Não só os apóstolos, mas todos, ele diz, todos que vierem, inclusive nós aqui, ok? Na santificação, o que quer dizer santificação? Santificação quer dizer você não permitir que nada entre na palavra, ou seja, que nós sigamos somente o que ele falou. Não permitir que nada venha de fora, certo? Nada de fora, é só na palavra. E provavelmente aqui, João escreveu, como eu falei, no final do século, aproximadamente uns 60 anos depois que Jesus foi para o céu, certo? Provavelmente, inclusive ele, pelo menos o livro de Apocalipse foi nessa época, uns 60 anos, e ele foi o último a escrever. Então, provavelmente, os 5 livros dele são os últimos livros a serem escritos. Porque ele era, todo mundo concorda que ele era o mais novo dos apóstolos, e ele é o único que não morreu martirizado. Supostamente morreu de morte natural, ok? Mas ele fala, santifica na verdade. Então, de Jesus vem falando, explicando, comprovando, fazendo milagres para provar quem ele era. Eu sou, ele fala eu sou, por exemplo, 7 vezes no livro. Eu não sei se eu lembro as 7 vezes, talvez você me ajude aqui. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, eu sou a videira, e tem mais 2, mas ele é tudo, vamos dizer assim, ele é tudo vindo da parte do céu para que a gente chegue até o Pai Celestial. Agora, e ele está orando pela santificação para que os seguidores dele não aceitem nada além dos ensinos apostólicos, que são os ensinos dele através do Espírito Santo. Lembra? No livro, capítulos 14, 15 e 16, ele fala, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, esse Consolador vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei, e vai ensinar mais coisas que eu ainda não ensinei, vocês não podem agora entender ou aceitar, vamos dizer assim, compreender, e ele vai aprender de mim, vai ensinar vocês. Então, os ensinos apostólicos são dos apóstolos, pelo Espírito Santo, de Jesus, da parte de Deus. É o verbo Deus que estava lá no começo, se fez carne e habitou entre nós. Então, o ponto é, santifica-os na verdade, que eles não permitam que nada entre além dos ensinos de Jesus. Ok? Isso é santificação na verdade. Santificação na verdade. Agora, o que aconteceria se isso acontecesse? Ok? Olha só. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santificação é o ponto. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o resultado da santificação é a unidade, é a união, é a comunhão verdadeira. O resultado da santificação é a união. Jesus não está orando necessariamente pela unidade, ele está orando pela santificação na palavra que resulta na unidade, resulta na comunhão. Por que que existe... A última estatística que eu vi mencionou 400 mil igrejas registradas no mundo chamado cristão, e diferente uma das outras. 400 mil, não é meia dúzia, não. E essa estatística diz que no Brasil se formam 20 novas igrejas por dia. Não sei, eu estou achando exagerado, mas é o que mostraram para mim em estatística. Por quê? Porque não estão santificados na palavra. Porque se tivesse santificados na palavra, ou na verdade, a verdade é a palavra, não haveria divisão, haveria união, haveria unidade. Por que que entre nós há também briguinhas aí, igreja contra igreja, e na própria igreja, às vezes tem briguinha de irmão com irmão, porque não estão santificados na verdade, certo? E a verdade é a palavra que vem falando o tempo todo no livro aqui. É tão simples, é só obedecer. Aí não tem divisão. Por quê? Não obedece, tem divisão. E vão criar divisão, porque não estão se santificando na palavra. Você quer viver em união com seus irmãos? Aprenda cada vez mais a palavra. A gente paga para não aprender. Parece que os irmãos não querem aprender. Parece que fazem questão de não aproveitar as oportunidades para crescer. Precisamos aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a gente está se santificando e mais a gente está em união com os irmãos. Entendeu? É interessante isso. Então, tudo aqui tem a ver com a verdade. Por exemplo, versículo 25. Pai justo, o mundo não o conheceu, não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então, tudo aqui tem a ver com a verdade. Em 1 João, interessante, quem escreveu 1 João, hein? O mesmo que escreveu aqui o João, né? O Evangelho. Ele escreveu. Eu não sei se... Eu não vou complicar aqui, mas o ponto-chave de João, sabe qual que é? É o amor. Mas o amor é na verdade. E João está falando da verdade o tempo todo aqui. Mas vamos lá. Não vamos, isso é outro livro, levaria tempo para explicar. Mas em capítulo 1 de 1 João, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Verbo da vida. Ué, quem falou de verbo? João, no Evangelho. Aqui João falando, aqui no capítulo 1 de 1 João, o verbo da vida. Que a vida, né, o verbo era a vida, a luz dos homens, era a vida, etc. Tudo isso lá no capítulo 1. Ok. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, os apóstolos falando, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão. Ué, comunhão é união. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, João está dizendo aqui o seguinte: olha, o que nós temos visto, ouvido, apalpado, desde o princípio, com respeito a Jesus, nós estamos transmitindo a vocês.
para que vocês mantenham comunhão conosco, os apóstolos. Só que nessa altura aqui, provavelmente, vários já tinham morrido, se não todos os apóstolos, menos João. Vários já tinham. Inclusive, com certeza, um já tinha morrido. Já. Quem foi o primeiro apóstolo a morrer? Quem foi o primeiro apóstolo a morrer? Tiago. Tiago era irmão de um outro aí. De quem que ele era irmão? De um tal de João. Que escreveu o evangelho aqui. Aqui o evangelho de João. Tiago, o irmão dele, foi o primeiro. Morreu a fio da espada, né? O primeiro a morrer. Mas em todos os casos. Então, para que vocês mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, a comunhão verdadeira é mediante a... Eu sou meio chatinho para perguntar, certo? É mediante a... mas não é. Mas não é. A comunhão mediante a... Nota 10. Santificação. Santificação na palavra. A comunhão é mediante a santificação na palavra. Se você não está na palavra, você não está em comunhão. Não importa se você está presente aqui ou não. Não é uma comunhão presencial. É uma comunhão espiritual. É claro que estaria aqui. Mas não é porque está aqui que está em comunhão. Porque se você não está no conhecimento verdadeiro, você está na outra página. Numa outra página. A comunhão verdadeira, que é com os apóstolos, com todos os fiéis, com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, é mediante a santificação na palavra de quem? Palavra do verbo. Do verbo. Que no princípio era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, como do engenho do Pai, no versículo 14. Então, aí resulta na comunhão. Muitos acham que João estava falando, tendo em mente o gnosticismo. O gnosticismo, sem entrar em detalhes, eles acreditavam em revelação extra-apostólica. Então aí vale de tudo, né? Vale de tudo. Aí é uma história longa, mediante tudo. Quem conhece um gnóstico? Eu fiquei sabendo, alguém mostrou aqui para mim, em algum lugar aqui no Nordeste, um templo gnóstico, ok? Eu fiquei surpreso de saber que tem aqui. Mas eu conheci um, já deve ter falecido, faz tempo que eu não vejo ele, já era idoso, no século passado já era idoso, então já deve ter falecido já, né? Ele falou para mim, você conhece as linhas da Bíblia? Eu conheço o que está entre as linhas da Bíblia. Eu perguntei para ele, eu já tinha uma ideia, falei, eu sei onde vocês se reúnem, coisa e tal, de onde vem a informação para vocês? Tem que vir de algum lugar. Ele disse que vinha da Índia, ele disse, certo? Mas o gnosticismo é simplesmente, a meu modo de ver, o princípio gnóstico existe hoje em dia, além do gnosticismo existir, porque eu conheci um gnóstico, certo? Eu falei, parece ter um tempo em algum lugar aí, mas o princípio gnóstico é um princípio que adiciona coisas na palavra. Na igreja, por exemplo, coisas que Jesus não falou, que os apóstolos não falaram, as pessoas introduzem na igreja ou na doutrina, então se torna Jesus mais alguma coisa. Certo? E isso aí não é santificação. Consequentemente, vai haver divisão. Quando não há santificação, o resultado é a divisão. Quando há santificação, o resultado é a comunhão.
Entendeu? Então, tem um livro que mexe muito com isso, que é o primeiro livro, a mesma vez, o primeiro problema de heresia na igreja, o primeiro problema na igreja é mencionado por Paulo num livro aí. E ele fala que eles eram insensatos, porque ele estava falando de que era necessário Jesus mais alguma coisa para se viver uma vida agradável a Deus. Alguém lembra que livro que é? Gálatas. O livro de Gálatas. O livro de Gálatas. E Paulo chama eles de Gálatas insensatos. Quem é que enfeitiçou vocês? Eram os judaizantes. Porque queriam que os Gálatas cristãos gentios seguissem também a lei de Moisés. Então seria Jesus mais Moisés. Não. A santificação é somente Jesus e a palavra dele. Então nós precisamos tomar cuidado com o princípio gnóstico de não ficar aceitando coisas que não estão na palavra. A primeira coisa a fazer, vamos ver se Jesus falou, mas onde é que Jesus condena isso, condena aquilo? Essa pergunta é fora de contexto. A pergunta contextual é onde é que Jesus falou para fazer? Jesus não proibiu isso, não proibiu aquilo. Bem, Jesus não proibiu eu batizar meu gato. Qual é o capítulo e versículo que fala para mim não batizar meu gato? Qual o versículo, capítulo e versículo que diz para mim que eu não posso ficar beijando a árvore? Entendeu? Então, não é o que não fala, é o que Jesus fala. A santificação é na verdade, é na palavra. A palavra é a verdade, é na verdade que é a palavra. Aí que está a santificação, não no que a palavra não fala, é o que a palavra fala. Aí que está a santificação, aí que está a união, aí que está a unidade dos irmãos. Então, aquele que aprende, precisamos aprender cada vez mais a palavra, para vivermos cada vez mais em comunhão, em união. Mas é mediante a santificação, ou seja, não permitir que nada além dos ensinos apostólicos entre na nossa vida, na igreja, na nossa vida individual. No final do livro de João, tem uma situação interessante. Você lembra? Eu acho que eu tenho, não sei, talvez eu tenha mais uns 10 minutos, não. No final do livro, ninguém falou nada, então acho que eu tenho mais umas 10 horas. No final do livro tem uma situação interessante, já no final. Jesus já está aí para o céu, já está pronto para ir para o céu. Falou para Pedro, Pedro, você me ama? Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Então, olha só. A primeira vez que Pedro falou, sim, o senhor sabe que eu te amo. Então, o que Jesus falou? Apacenta os meus cordeiros. Então, não vou perguntar a segunda vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou a terceira vez, aí Pedro já ficou meio entristecido, porque lembra que ele negou Cristo 3 vezes? Então ficou entristecido. Então, pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque, por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, eu sei. Basta dizer que você, quando você era moço, você não queria, mas depois de velho, você vai onde você não quer, se referindo à morte dele, né? Pedro foi martirizado, certo? E vou parar por aqui. Mas aí Jesus falou, pastor, apacenta as minhas ovelhas. O que quer dizer isso? Olha, Pedro ficou aprendendo com Jesus, o dono do conhecimento, o dono. Jesus é o conhecimento personificado, o dono. 3 anos e 40 dias, pelo menos, aprendendo com Jesus. Agora Jesus vai embora. Então a ideia agora é o seguinte, você Pedro, você me ama? Sim, então apacenta minhas ovelhas. Apacenta meus cordeiros, certo? Alimenta
A primeira, bem, tudo a mesma coisa, apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. O que quer dizer isso? Vai dar arroz e feijão para eles, para as ovelhas? Dá munguzá, que chama aqui, munguzá ou cuscuz. O que quer dizer isso? Alimentar as ovelhas. Ensine a minha palavra a minhas ovelhas. Ensine a minha palavra. Você aprendeu comigo 3 anos, Pedro. E agora você deve ensinar minhas ovelhas. Então nós temos uma responsabilidade grande. Primeiro, nós temos a responsabilidade de santificação, para aprender cada vez mais. Segundo, nós temos a responsabilidade de ensinar cada vez mais. Mas e se você não cresce? Lembra o que eu falei na escola dominical? Você para de se você parar de crescer, você para de se do quê? Mas não é o que eu quero escutar. Mas não é. Se você para de crescer, você para de si. No estudo que eu fiz. Quem é que estava aqui durante o meu estudo? Não, eu sei que vocês estão com vergonha de falar, né? Eu vou falar. Se você parar de crescer, você para de se limpar. Lembra? Lembra? A palavra limpa, a palavra vai te limpando, lembra? O amor limpa, joga fora a sujeira do ódio, lembra? Ok. Então, na verdade, quanto mais a gente aprende, mais a gente se limpa. E quanto mais a gente aprende, mais a gente pode ajudar a limpar os outros. Inclusive, vamos apacentar as ovelhas. Porque a gente vai ajudar as ovelhas a crescer cada vez mais na palavra. Não é verdade? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu em Mateus. No final, Jesus indo para o céu. Deus falou assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parou por aí? Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16, 15, 16. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados. Não, 15, 16, é isso que diz? Não. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho todo a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Certo? E agora aqui em João, nós estamos vendo que Pedro e os outros, é para apacentar as ovelhas, ensinando a palavra. E Lucas. Isso no final de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, e vamos terminar aqui, no final de Lucas, Jesus está indo para o céu, ok? Está indo para o céu. Então, olha só, e Lucas, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, Jesus falou, antes de Jesus ir para o céu, ele falou para os discípulos o seguinte, falou assim: olha, vocês vão para Jerusalém, esperam lá a promessa do Pai, vocês vão ser revestidos de poder, certo? Ok. Então, versículo 6, Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será esse o tempo que restaura o reino a Israel? Restauração do reino a Israel, certo? Eu falei, né? Jesus em Mateus é Emanuel, em Marcos é o dom de um evangelho, possuidor de um evangelho todo-poderoso, em Lucas, restaurador do reino de Israel,
em João, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o verbo, né, que se fez carne. Então, os que estavam ali lhe perguntaram, Senhor, se é esse tempo que restaura o reino de Israel? Respondeu Jesus, respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Falando isso, Jesus foi para o céu, estava indo para o céu. E eles lá olhando para o céu. Aí tinha dois varões ali e falaram assim, o que vocês estão olhando? Uai, nós estamos olhando, ó, Jesus está indo para o céu. Então, esses dois varões falaram assim, olha, esse Jesus que está indo para o céu, é o mesmo e vai voltar da mesma maneira, lá do céu. Então, a meu modo de ver, eles estavam respondendo a pergunta que fizeram a Jesus. Será esse o tempo que está o reino de Israel? Então, quanto tempo vai demorar a restauração do reino? O tempo que Jesus foi para o céu e quando ele voltar. Só que só Deus sabe quando ele vai voltar. Mas nesse período da restauração, enquanto isso, vamos alimentar, vamos apacentar, vamos explicar, ensinar, propagar, evangelizar a palavra para que haja santificação e todos sejam unidos, para que todos, quando ele voltar, a gente vai todos para o céu. Ok? O que é que nós precisamos fazer? Vamos nos santificar para realmente podermos ir lá no céu um dia habitar. Que Deus nos dê sabedoria para que possamos ser firmes, fiéis na palavra do Verbo, que era Deus. Estava com Deus no princípio, criou todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós e veio transmitir a nós a perfeita vontade de Deus, ele em forma encarnada para que possamos, através da santificação na palavra, irmos lá no céu, morar com ele para toda a eternidade. Amém.